Agora, por que que Jesus poderia ter uma mãe humana, mas não poderia ter um pai humano? Tá certo? Só para esclarecer, porque alguns podem estar perguntando aí, talvez no chat, por que que os protestantes não acreditam que Maria ficou virgem durante toda a sua vida? Bom, a favor dos católicos, o dogma, o ensino da virgindade perpétua de Maria, perdão, foi algo que foi construído ao longo da história da igreja, por escritores da patrística e depois escolásticos no período posterior ao Novo Testamento. No Novo Testamento não há nada que Maria tenha permanecido virgem durante a sua vida. Então, os católicos baseiam isso na tradição posterior. Os protestantes, por sua vez, argumentam que além do fato da Bíblia ser silenciosa em relação a uma virgindade perpétua de Maria, tem um versículo que aparenta negar isso, que é Mateus capítulo 1, versículo 24 e 25. Diz assim: Quando José despertou do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Então, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a Jesus, ou seja, até que ela tivesse dado à luz a Jesus. Então, dá-se a entender pela leitura desse texto, no grego e nas traduções, que depois de que ela deu à luz a Jesus, a vida de esposa foi uma vida normal, tá certo? Como eu falei, apresentei aqui a visão católica e a visão protestante. A visão católica atribui até para os pais de Maria uma vida casta, sem relação sexual, para Joaquim e Ana. Mas daqui a pouco nós vamos chegar nisso. Eu expliquei aqui, com muito respeito, as diferenças de opiniões e o que um argumenta e que outro argumenta. Mas agora vamos àquela questão. Por que Jesus poderia ter uma mãe humana, mas não poderia ter um pai humano? Qual o problema? Para responder isso, eu falei que nós vamos ver um outro problema, que é da genealogia de Jesus. Se você for, assim, muito transparente nos seus sentimentos, você vai concordar comigo. A parte mais chata de se ler da Bíblia, Deus me perdoe, não estou aqui blasfemando, mas a parte mais chata de ler da Bíblia, mais cansativa, são as genealogias. Eram as genealogias, para mim, cansativas, até eu entender a mentalidade do Oriente Médio. Vamos falar primeiro do cansativo. Quando você começa a ler aqui, abra sua Bíblia comigo aqui. Imagina um pregador lendo isso na igreja. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Gente, isso é chato. Em, em qualquer língua, quando você vai ler isso aqui em grego, a gente, quando dava aula de grego, eu colocava os alunos para ler isso aqui em voz alta, porque é até uma parte mais fácil de ler em grego, mas mesmo assim cansativo. Olha, Biblos, Geneseus, Iesu Cristo, Ruio David, Ruio Abraão. Abraão e Genesento Isaac, Isaac de Agenesento Jacob, Jacob de Egenesento Judá, Cai tus adelfois ao tu, Judas de Egenesento. Gente, é cansativo isso aqui. Mas eu aprendi uma coisa. Se o Espírito Santo colocou isso na Bíblia, é porque tinha sua importância. É igual aquela pecinha do computador, do carro, que você fala assim, eu vou tirar isso aqui que não está fazendo diferença. Faz. Se o especialista colocou a pecinha ali, é porque ela tem o seu papel. Não mexa. Tá certo? Não mexa. Se ela está ali, é porque ela tem uma função. Se o Espírito Santo colocou isso aqui, é porque tem uma razão. E a razão é o seguinte: era importante Jesus ser apresentado como um legítimo judeu, filho de Abraão, e da linhagem de Davi. Porque a promessa, a profecia, seria que um descendente de Davi seria o Messias. E isso é um ponto pacífico entre os judeus. Qualquer judeu, de qualquer linha que você pegar, seja um judeu de origem askenazi, sefaradita, seja um judeu que nasceu lá mesmo na área de Israel, não importa. Seja de um rabinismo reformado, de um rabinismo racídico,
Não importa. Para eles, o Messias tem que ser descendente legítimo de Davi. Senão, não é Messias. E para nós cristãos também, pelo que entendemos do Antigo Testamento, Jesus tinha que nascer de Davi, descendente de Davi. E de onde vem essa genealogia? Nós temos informações, por exemplo, de Flávio Josefo e também do Talmud, que os judeus guardavam no templo, especialmente por causa da linhagem sacerdotal, linhas genealógicas. Então, quando Mateus escreveu isso aqui, Lucas também vai apresentar a genealogia de Jesus, eles podem ter ido aos arquivos públicos e pesquisado naquilo ali. Como você pode ir lá no cartório e pegar uma certidão de nascimento de uma criança, uma certidão de casamento, está lá no cartório, tá certo? Então também tinha os arquivos públicos, e os evangelistas foram lá. Tanto é que o próprio Lucas fala isso bem claro, que ele fala, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, resolvi dar por escrito a você, ó excelentíssimo Teófilo, uma narração coordenada dos fatos que entre nós se passaram, ouvindo testemunhos oculares, investigando. Então, Lucas fez uma pesquisa, e Mateus provavelmente também. Só que nós temos um problema, sabe qual é? No curso A Bíblia Comentada, eu mostro isso no painel para ficar claro. Aqui para vocês eu não tenho o painel para mostrar, mas você depois pode comparar na sua Bíblia. A genealogia de Jesus que está em Mateus é muito, mas muito diferente da genealogia de Jesus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Só para você ter uma noção, eu vou só fazer alguma comparação aqui. A primeira diferença, que não é o problema, ela mostra a genealogia de Jesus partindo de Abraão. Então vai de Abraão até Jesus. A genealogia de Lucas parte de Jesus para Abraão. Então a primeira diferença é essa, que enquanto Mateus parte de Abraão para Jesus, é um sentido descendente, a genealogia em Lucas é um sentido ascendente, vai de Jesus a Abraão, tá certo? Só que não é somente isso. Quando você vai também pegar Lucas, você percebe que Lucas estica a ascendência de Jesus até Adão, chamado Filho de Deus. Até aí tudo bem. Se começa de Jesus até Adão, ou se começa de Abraão até Jesus, não tem maiores problemas. O problema é que os nomes que vão preenchendo essa lacuna desde Abraão até Jesus são diferentes de um evangelista para o outro. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo. Se eu pegar aqui Abraão, começa a colocar aqui Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Pérez, até que tudo bem. Arão, Nassés, mas vamos pegar de trás para frente. Quando fala, por exemplo, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Então, por Mateus, eu aprendo que o pai de José chamava-se Jacó. E o avô dele chamava-se Matã, que fala assim, olha, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José. Apareceu lá um like, eu não sei se foi o que deu vocês aí, tá vendo? Eu fiz aqui o like, ele apareceu lá. Então, de novo. Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, José gerou Jesus. Então, por essa linha aqui, o pai de José seria Jacó, e o avô de Jacó, de José, seria Matã. Tudo bem? Matã, Jacó, José. Quando eu vou para Lucas, muda. Fala assim, olha, Lucas capítulo 3, versículo 23. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério, era conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate. Peraí, mas o pai de José não era Jacó? Aqui está falando que era Eli. O avô dele não era Matã? Aqui está falando que era Matate. O pai de Matate aqui seria Levi. E o avô de Matate seria Melqui. Aqui já muda os nomes. Aqui já fala de Eleazar e Eliúde. E aí os nomes vão se diferenciando muito. Quando a gente pega assim, até Davi, os nomes mudam. Então aqui eu tenho uma colinha, que é o que eu uso lá no Bíblia Comentada no painel, só para você saber. Pela genealogia de Mateus, você tem José, Jacó, Matã, Josafá,
Asa, Abias. Mas quando você vai na genealogia de Lucas, lá está Eli, Matat, Eliaquim, Meleia, Mainan. São outros nomes. Então você tem uma genealogia de Mateus que segue uma linha, você tem outra de Lucas que segue outra, aí eles se juntam em Davi, aí vai direitinho. Aí de Davi até Abraão, tá belezinha. Mas até Davi são nomes completamente diferentes. Aí a pergunta que a gente faz é: quem errou? Foi Lucas ou foi Mateus? A resposta está aqui em Mateus. Se você estiver com a Bíblia aí, acompanha. Então, muitos estão em casa, hoje é feriado, não foram trabalhar. Olha o que está escrito aqui em Mateus, capítulo 1, versículo 11. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Josias gerou Jeconias e seus irmãos. Quem foi esse Jeconias? É interessante que esse Jeconias, que aparece na listagem de Mateus, é o que apresenta uma problemática no Antigo Testamento. Sabe por quê? Jeremias, capítulo 22, versículo 24 a 30, mostra que havia uma maldição sobre Jeconias. Eu vou ler essa passagem para vocês. Jeremias, capítulo 22, versículos 24 a 30. Jeconias 22, versos 24 a 30. Olha o que diz aqui. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel de selar na minha mão direita, eu dali o arrancaria. Vou entregá-lo, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar a sua vida e nas mãos daqueles a quem você teme, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Lançarei você e sua mãe, que o pôs no mundo, para outra terra, em que vocês não nasceram, e ali morrerão. Mas a terra da qual eles terão saudades, a essa não voltarão. E a profecia continua. Será que esse Jeconias é como um vaso quebrado e desprezado, do qual ninguém se agrada? Porque é que ele e os seus filhos foram lançados fora, jogados numa terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, registrem que esse homem não teve filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias. Nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda julgar em Judá. Agora eu vou explicar para você qual é a problemática. Quando a gente vai na promessa que Deus fez a Davi, ela está aqui no livro de Samuel. Deus havia prometido a Davi que um descendente dele ficaria para que a descendência dele jamais sairia do trono de Judá, tá certo? Que os descendentes dele seriam para sempre sobre Judá. Eu quero achar esse texto aqui, eu vou mostrar para vocês. Está marcadinho aqui também, 2 Samuel capítulo 7, versículo 11 em diante. Diz assim, olha, desde o dia em que mandei que houvessem juízes sobre o meu povo de Israel, esse texto mesmo, obrigado a vocês, esse texto que eu queria. Desde o dia em que mandei que houvessem juízes sobre o meu povo de Israel, eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você, Davi. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, um eufemismo para a morte de Davi, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao seu nome, e estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aqui faz uma mistura entre Salomão e o Messias, porque Salomão de fato construiu o templo, mas Salomão não ficou reinando para sempre. Deixa eu explicar numa notinha de rodapé isso aqui para não fazer confusão na Bíblia. Há várias passagens proféticas da Bíblia em que Deus mistura dois indivíduos no mesmo personagem. Tá bom? Olha, eu fiz aqui, subi os balõezinhos.
dois indivíduos no mesmo personagem. Por exemplo, quando você tem Isaías e Ezequiel fazendo uma profecia sobre o rei de Tiro, está falando do rei de Tiro, o homem de carne e osso. Ele começa a falar das maldades do rei de Tiro e da maldição de Deus sobre o rei de Tiro. Aí fala o seguinte, no meio da maldição sobre o rei de Tiro, fala assim, como você caiu do céu, ó estrela da manhã? Você andava no brilho das pedras? Você era um querubim, cobridor celestial? Até o dia que se achou, você era formoso em seus caminhos, sinete da perfeição, até o dia em que se achou iniquidade em você, por isso eu te jogarei para fora do trono de Deus, ó profano. Veja bem, peraí. O rei de Tiro pode ter sido um camarada perverso, mas o rei de Tiro era um ser humano, ele nunca esteve como um querubim no céu, nunca habitou no trono de Deus. Então você vê que o oráculo profético fala ao mesmo tempo de um personagem humano, o rei de Tiro, e um personagem angélico, Satanás, Lúcifer, que caiu do céu. A profecia fala dos dois ao mesmo tempo. Quando você vai para Apocalipse também, capítulo 12, fala do dragão, que representa ao mesmo tempo Herodes, perseguindo Maria, porque Herodes manda matar as crianças de Belém e Herodes persegue Maria. Quando você lê lá Apocalipse capítulo 12, parece que está falando justamente do rei Herodes tentando matar o filho da mulher e a mulher foge para o deserto. E o que aconteceu no nascimento de Jesus? Herodes tentou matar Jesus e Maria fugiu para o deserto. Aí no Apocalipse você vê João contando exatamente isso. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que essa mulher voou até o céu e que ela tinha uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela tinha a lua debaixo dos seus pés. Então você vê que da figura histórica de Maria, ele parte para uma figura maior que seria o povo de Deus que dá a luz ao Messias. A mulher é o povo de Deus. E o dragão sai da figura meramente humana de Herodes para se tornar um símbolo do próprio diabo Satanás. Tanto é que Herodes não foi até o céu com um exército, mas o dragão foi e foi expulso do céu. O dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Então você vê que a profecia faz uma mescla didática entre um rei tirano e Satanás, entre uma mulher fiel, Maria, e o povo de Deus, entre o rei tirano de Tiro e a queda de Lúcifer no céu. Ficou claro para vocês? Jesus também, em Mateus 24, mistura a destruição de Jerusalém com a volta dele. Então, um evento local e o outro maior. Da mesma maneira que há uma mistura entre Salomão e o Messias. Salomão é aquele que edifica o templo, mas Salomão não reina para sempre no trono de Davi. O Messias, sim. Então, aqui nessa profecia, eu vou ler de novo para você. Quando Davi fosse morrer, olha o que diz aqui o verso 13. O descendente de Davi edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, de novo fala de Salomão, eu o castigarei com varas, e Cristo foi castigado pelo pecado dos outros. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, nem tirei diante de ti, a quem tirei diante de ti. Quando você e a sua casa, o seu reino, serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. O que a Bíblia está me dizendo aqui? Vamos por partes. Deus prometeu a Davi que o trono de Davi duraria por 2 anos. Não, 3 anos, 4 anos. O trono de Davi duraria para sempre, por toda a eternidade. Através do próprio Davi? Não. Através de um descendente de Davi, que se assentaria no trono por toda a eternidade. Aqui está claro. Beleza? Aí, então, quando Davi foi tendo seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos no trono de Judá, Deus estava cumprindo a promessa. O trono de Davi estava permanecendo. Só que, quando chegou em Jeconias, olha bem, imagina que se eu estivesse desenhando, tá bom? Aqui está Davi. Aí vem um descendente, o trono de Davi está durando para sempre. Só que quando chegou em Jeconias, Deus pronunciou a maldição.
nenhum descendente de Jeconias se assentará no trono. Não mais. Acabou. Zé Fini. Aí eu tenho um problema. Por quê? Se a descendência real de Davi acaba em Jeconias, como é que Deus ia cumprir a promessa de que um descendente de Davi se assentaria no trono para sempre? Então aqui eu tenho um dilema bíblico. Deus prometeu a Davi que um descendente dele se assentaria no trono para sempre. Mas os príncipes herdeiros terminam em Jeconias. E Deus falou, por causa da transgressão, ninguém mais vai sentar no trono. Como é que Deus vai cumprir a promessa que ele fez a Davi, de que um descendente dele reinaria para todo sempre, sendo que, numa outra feita, Deus falou, assim como eu vivo, nenhum descendente de Jeconias se sentará mais no trono. Então, isso cria um problema, um dilema, porque, por um lado, o Messias tem que ser descendente de Davi, porque Deus prometeu para Davi que um descendente dele se sentaria no trono. Por outro lado, o Messias não poderia ser descendente de Davi, porque Jeconias teve uma maldição que nenhum descendente dele se assentaria no trono para reinar. Como é que é solucionar esse problema? Aí, quando eu vou para o Evangelho de Mateus, de Lucas, eu encontro uma pista aqui que talvez me ajude a entender isso. E ajude a entender por que as genealogias são diferentes e como elas respondem a essa problemática. Abra de novo comigo a Bíblia em Lucas. Lucas começa assim. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Era, conforme se pensava, filho de José, filho de Davi. Essa expressão no grego aqui ela é muito complexa e vários tradutores, assim, debatem a pontuação disso aqui em grego. Eu estou com o Novo Testamento grego aqui. Vários especialistas em língua grega dizem que uma possibilidade de ler isso aqui seria o seguinte: Jesus era, conforme se pensava, filho de José, filho de Eli. É como se dissesse assim: Jesus era, a despeito do que pensavam filho de José, filho de Eli. Então isso aqui está tirando Jesus enquanto DNA da dinastia de José. Que a possibilidade de ler no grego seria: Jesus era, embora muitos pensassem que era filho de José, descendente de Eli, que era descendente de Matat, que era descendente de Levi, etc, etc. Então, muitos comentaristas do Novo Testamento, não todos, então tem que também ser honesto com vocês, tem comentarista que não diz isso, não quero ser dono da verdade, estou apresentando uma possibilidade aqui. Muitos comentaristas entendem que essa genealogia de Lucas seria por parte de Maria e não por parte de José. E sendo assim, Maria também era descendente de Davi, mas por outra via diferente daquela de José. Qual seria a diferença? É que José era descendente de Davi pela linhagem de Jeconias, enquanto Maria era descendente de Davi por uma outra linhagem que não pegava os filhos de Jeconias. Você percebeu? Se assim for, e para mim faz muito sentido isso, eu compreendo por que Mateus apresenta a genealogia de uma forma e Lucas apresenta a genealogia de outra forma. E alguém pode perguntar: peraí, Rodrigo, peraí, tá dando um nó na minha cabeça. Se a genealogia que está em Lucas é por parte de Maria, por que o nome de Maria não aparece? É porque normalmente, naquela época, não se colocavam mulheres em genealogias. Não se contava isso. É até um paradoxo, porque na Idade Média, Maimônides vai dizer que o verdadeiro judeu é o filho de mãe judia. Isso é verdade, está lá a partir de Maimônides. Não sabemos se no tempo de Jesus também prevalecia essa regra, mas em Maimônides é o mais antigo autor judeu. Acho que Rashi também fala sobre isso, que coloca que a genealogia judaica é para o filho de mãe judia. Até hoje em Israel é assim. Uma pessoa é considerada judia
um homem considerado judeu se ele for filho de mãe judia, não de pai judeu. A razão é simples. É porque, como não havia exame de DNA no passado, o pai ninguém sabia ao certo quem era, mas a mãe não tinha como negar, nasceu ali daquela mulher. Na época de Jesus, nós não temos informação documental se também prevalecia isso. Mas a ascendência sempre era buscada por parte do pai. Por parte do pai. Então, ainda que Jesus fosse um filho adotivo de José, ele tinha uma ascendência de José, porque José era o marido de Maria, mas não uma ascendência segundo a carne. Segundo a carne, Jesus era filho, em termos de DNA, apenas de Maria. E aí Deus resolve, assim, e por isso que o nome de Maria não precisa aparecer aqui na genealogia de Lucas. É verdade que na genealogia de Mateus, 4 mulheres aparecem, mas isto é uma situação quase excepcional. Normalmente, pela visão patriarcal da época, o lado da mulher não era contado, o nome da mulher não aparecia na genealogia, melhor dizendo. O nome da mulher não aparecia na genealogia. Tanto é que, num casamento normal, os filhos do meu filho são meus netos, mas os filhos da minha filha são legalmente netos do sogro dela, legalmente. Ou seja, para termos efeitos de herança, por exemplo, o filho da minha filha não tem direito à minha herança. Ele tem direito à herança do pai, do avô por parte de pai. Tá certo? Em compensação, o filho do meu filho tem direito à minha herança, mas o filho da minha filha não necessariamente. Seria assim. Então, não é nenhum problema o nome de Maria não constar aqui, porque estaria de acordo com os critérios da época. Mas o fato de Lucas, que era tão precioso nos detalhes, colocar quando começou seu ministério, Jesus era descendente de, aí como alguns pontuam, de Levi, de Eli, apesar de considerarem filho de José. Porque, veja bem, se Lucas quisesse apresentar que Eli era pai de José, ele não precisava colocar que Jesus era conforme se pensava filho de José, que não. Ele já colocaria Jesus era filho de José, que era filho de fulano, como Mateus fez. Mas esse fato de colocar, alguns pensavam que ele era filho de José, mas aí sobe uma outra ascendência, é porque aqui tem que buscar pela mãe. Uma outra forma de explicar isso aqui, embora essa tenha menos plausibilidade, mas alguns comentaristas colocam, é que José, por ser casado com Maria, poderia considerar o pai de Maria também como seu pai. Mas quanto isso aqui, ainda nós precisamos de mais documentação, de fonte documental que comprove isso. Mas alguns comentaristas colocam isso. Enfim, há muita base hermenêutica para dizer que Mateus faz a genealogia de Jesus a partir de José, e Lucas faz a genealogia de Jesus a partir de Maria. Aí é muito interessante porque, para a sociedade judaica da época, para Jesus ser considerado descendente de Davi, eles tinham que olhar para o pai dele. Tá bom, tudo bem. Pode olhar para o pai dele, segundo a questão social ali. José, que julgava ser pai de Jesus, era descendente de Davi. Tudo bem. Mas a mãe de Jesus também era descendente de Davi. Só que com um detalhe. Ela era descendente de Davi sem passar por Jeconias. Percebeu? Então Deus cumpre a promessa que fez a Davi. Um descendente seu se assentará no trono. Mas Deus não contradiz a maldição sobre Jeconias, porque ele não falou de que linhagem seria o descendente de Davi. Apenas um descendente seu. E Jesus era um descendente, segundo a carne, de Davi, por parte de Maria. Mas ele não era descendente, segundo a carne, de Davi, por parte de Jeconias. Por isso, Jesus teria que ter mãe humana, mas não poderia ter pai humano. Porque se Jesus tivesse pai humano, ele seria, segundo a carne, descendente de Jeconias. E sendo descendente de Jeconias, Jesus não poderia se assentar no trono de Davi, porque havia uma maldição de Deus, pelo profeta Jeremias,
que nenhum descendente de Jeconias se assentaria no trono. Por isso, Jesus teve de ter uma mãe humana, mas não poderia ter um pai humano. E você pode perguntar, tá, mas e se Maria tivesse se casando com um homem que fosse de outra tribo, da tribo de Levi, que não fosse descendente de Davi? Aí nós teríamos um problema para os contemporâneos de Jesus, que eles não levariam em consideração a genealogia de Maria. Iam considerar Jesus um filho ilegítimo de Davi, porque não tinha nenhuma ascendência por parte daquele que socialmente era o pai dele. E pelas regras romanas da época, o filho adotivo, aquele que o pai escolheu, ele tinha tanto direito como o filho segundo a carne. Então, ainda que Jesus não fosse um filho carnal de José, ele era um filho legítimo de José, porque assim foi adotado por José. Mas, ao mesmo tempo, ele não contrariava a maldição sobre Jeconias, porque ele não era, segundo a carne, descendente de Jeconias, mas era, por parte de Maria, descendente de Davi. Então ele poderia se assentar no trono, sendo descendente de Davi, mas não por intermédio de Jeconias. Por isso que Jesus tinha que nascer de Maria Virgem. Eu quero o comentário de vocês, se vocês acharam que isso aí explicou, se esclareceu. Eu só dei essa explicação aqui de por que Jesus teria que nascer de uma mãe, mas não poderia ter pai humano. Ele não poderia ter pai humano, porque se ele tivesse pai humano, ele seria descendente de Jeconias, e os descendentes de Jeconias não podiam sentar no trono de Davi. Por isso que ele é descendente de Davi apenas por parte de mãe, mas não poderia ser por parte de pai. Por isso, Jesus nasceu de Maria virgem, sem a participação do homem ali na concepção de Jesus. Tá bom, você? Um grande abraço, fiquem com Jesus e dê o seu like se gostou desse vídeo, nos siga nas redes sociais e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.